que as palavras venham de encontro ao nosso coração. Usa ele como atalaya escolhido, com toda autoridade, sendo boca do Senhor nesta noite. Assim também, Senhor, eu te apresento, meu Pai, as nossas ofertas. Que o Senhor venha abençoar o teu servo, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, as nossas ofertas, Pai. Os nossos dízimos, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu fui convidada para vir nesse culto, a irmã Sueli me chamou. E ela falou, vem João, no culto aqui que vai vir o irmão Maurício pregar. E você vai louvar, porque eu sou acostumado a louvar, irmãos. Mas nosso irmão Maurício não veio, então eu vou pregar. Eu vou falar algumas coisas que Deus fez na minha vida, porque eu gosto quando eu vou num lugar que ninguém, acho que ninguém me conhece aqui, né, irmão? Quem me conhece? Acho que só a Sueli mesmo, né? Então eu quero dar um testemunho aqui. Vou ler uma palavra, é claro. Pode acertar. Eu vou só ler um versículo aqui. Todos aqui conhecem a história de Daniel, amém? A irmã Lino já falou um pouquinho da história de Daniel aqui. Mas eu queria ler um versículo que diz assim, ó. Olha quando o anjo Gabriel, que vocês sabem que Daniel orou por 21 dias em jejum, buscando ao Senhor. Ele queria entendimento da palavra de Deus, ele queria que Deus mudasse algumas coisas, e ele estava orando, buscando a Deus incessantemente. Aí Deus mandou o anjo Gabriel, que era o mensageiro. Só que o anjo Gabriel não conseguia, já 21 dias estava tentando entregar a mensagem para Daniel. E aí Deus teve que mandar Miguel, e Miguel veio pelejar com os outros anjos que estavam atrapalhando, que eram os anjos do inimigo, né, as potestades que trabalham nos lugares celestiais, e conseguiu abrir o caminho para o Gabriel descer e falar com Daniel. E aí o anjo disse assim, olha esse versículo, é o capítulo 10 de Daniel, versículo 11, eu acho maravilhoso esse versículo, que diz assim, ele disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Glória a Deus, aleluia. Eu penso assim, eu já vi a história de Daniel, e eu sei que, olha, você vê, ele viu o anjo, o que aconteceu com ele? Ele ficou tremendo. Você imagina? Uma vez um pastor falou para mim, irmão João, essa madrugada, Deus vai mandar um anjo para te visitar. Irmão, eu fiquei com medo. Não tive coragem, eu fui dormir logo. Sou sincero, fui dormir. Falei, não quero ver o anjo. Porque ver um anjo tem que ter muita santificação. Eu senti aquela responsabilidade, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar mais. Mas, na verdade, eu só li isso aqui, mas eu quero aproveitar para contar que você vê, o Daniel, ele insistiu numa oração. Quando eu e você, nós oramos por alguma coisa, nós não podemos orar uma vez só e achar que Deus não ouviu e parar de orar. Não. Ele orou 21 dias. E olha que o anjo falou para ele assim, ó, desde o primeiro dia que aplicasse no teu coração de se humilhar para Deus, ele já ouviu. Desde o primeiro dia que ele começou a orar. Então, eu acredito que desde o primeiro dia que você começa a orar, fazer um propósito, Deus já está ouvindo. É claro que vai ter um tempo para você receber, mas desde o primeiro dia, desde o primeiro dia que aplicou no seu coração, de se humilhar, de jejuar, de orar, de buscar, Deus já ouviu. Só que é claro, teve uma luta. Olha, que o inimigo luta para a gente receber nossas vitórias. Por isso, a nossa luta não é contra a carne, contra os irmãos. Às vezes algum irmão se levanta contra a gente, não é verdade? E a gente quer estar na carne. Não, porque aquele irmão, peraí, irmão, Deus está no controle de tudo. Aleluia! E se levantou alguma coisa, é para você orar.
Não é para você brigar com as pessoas. Porque Deus está querendo te dar algo, te mostrar algo. E eu quero aproveitar essa noite, como muitos aqui não me conhecem, eu quero contar o que Deus fez na minha vida. Aleluia! Olha, irmãos, eu estou no Evangelho fazem 33 anos. Quando Jesus me chamou, eu tinha 22 anos. Então 22 anos é uma época que os jovens querem curtir o mundo, querem curtir, né? Porque está muito novo e tal. E quando Jesus me chamou, olha como é que Jesus me chamou. Eu era católico, apostólico, romano. Nossa, a maioria também era assim, né? E o que acontece? Minha avó me batizou. Minha avó, além de ser minha avó, ela foi minha madrinha na igreja católica. Me batizou lá na Aparecida do Norte. Me levou lá. Naquela época o pessoal gostava de batizar as crianças lá na Aparecida do Norte. E me levou lá para ser batizado. Com 2 anos eu fui batizado. E aí todo ano a minha avó, ela fazia aquelas excursões para Aparecida. E ela já deixava um lugar para mim no ônibus. Porque eu tinha que ir. Já que eu era devoto da Aparecida, eu tinha que ir. E eu ia. Só que nós éramos católicos, mas também a gente era macumba, irmão. A gente ia no candomblé, minha família toda era católico e no candomblé também. E eu tinha 2 tios que eram pais de santo. Então, às vezes eu ia no centro de um, às vezes eu ia no centro do outro. Só que Deus tinha um plano já na minha vida. Por quê? Eu ia lá e eu via. Hoje eu sei que é o diabo. Antes eles falavam o guia vai falar, o cavalo, né? Vai usar o cavalo agora, porque nós somos servos, irmãos. E lá no centro as pessoas são cavalo. Olha aí. E as pessoas ainda acham que não entendem, né? E aí o que acontece? Eu estava lá no centro, um dia eu estava lá no centro, a minha avó, que é a minha madrinha, ficou ruim, teve um derrame. E aí levamos ela no centro do meu tio. Chegou lá, o guia lá, pegou ela, colocou ela nas costas, deu uma rodada com ela, e aí nós falamos, opa, que bom, né? Está benzendo a minha avó vai ficar boa. Aleluia. Só que o que acontece? Passou uns dias que a avó piorou, foi para o hospital. Aí eu fui lá no centro. Quer dizer, o diabo, ele sabe quando a gente é curioso. Deus vai abrir nossos olhos. Eu lá no centro, eu peguei e falei assim, escuta, por que você benzeu minha avó e minha avó piorou? Aí ele falou, eu fiz tudo o que eu pude. Agora está na mão do outro. Ele fez assim. Eu falei, que outro é isso? Porque para mim, quando a gente vai no centro, você está enganado. E você acha que ali é de Deus. Não, tá bom. Mas não, aí tudo bem. Passou outro dia, eu fui lá de novo. Ele falou para estar todo mundo sentado assim, aquelas velas acesas, né? Sabe como é que é? Aí ele olhou assim e falou, eu sei o que vocês estão pensando agora. Aí eu falei, será que ele sabe mesmo? Aí eu fui lá perguntar um negócio para ele baixinho, para ver se ele entendia. Ele falou, não estou entendendo o que você está falando. Escreve no papel. Eu falei, mas se você sabe o que eu estou pensando, por que eu tenho que escrever no papel? Então o diabo ele começou a ver que eu estava muito curioso e eu estava já trabalhando o engano dele nas pessoas. E aí o que acontece? Eu peguei e não fui mais no centro. Não fui mais na igreja católica, porque eu também não conseguia nem ajoelhar na frente de nenhuma imagem, eu não tinha acreditado nisso. E aí o que acontece? Eu fiquei em casa. E eu fiquei assim, perdido, né? Aí eu falei, falei com Deus, Deus, isso existe mesmo? Muda a minha vida. Aí eu saí de casa, comecei a andar lá onde eu moro, no Monte Belo, e encontrei uma mulher. Eu lembrei que eu era pequenininho, que eu ia numa igreja adventista. Aí eu fui e aí no sentido daquela igreja, mas aí encontrei uma parente minha, eu nem sabia que ela era crente. E ela falou, fechou aquela igreja, realmente a igreja tinha fechado. Ela falou, mas você quer ir comigo na minha? Eu vou ali na Assembleia, eu congrego na Assembleia. Eu falei, fui. Sentei no último banco, porque todo mundo que vai a primeira vez na igreja é assim, né? Que vocês combinam. Aí eu sentei no último banco e eu peguei, eu ouvi aquela palavra, vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu ouvi essa palavra, irmãos, como a gente sabe que a palavra de Deus é uma espada, né? E quando eu ouvi aquilo, cortou meu coração. Irmão, eu chorei de uma maneira que eu molhei a roupa toda. Eu fazia assim, cara, fazia assim, e me molhei. Mas aí, irmão, quando você aceita Jesus, nossa, você sai leve da igreja, né? Aí eu saí leve, me deram uma Bíblia. Quando eu cheguei com a Bíblia debaixo do braço de casa, que minha família é tudo macumbeiro católico, aí uma tia minha me viu e falou: não, o João não. O João, porque irmão, quando eu era do mundo, eu dançava tudo que você imaginar. Eu imitava o Michael Jackson, dançava break, dançava tudo, lambada, que tinha de dança, eu dançava. Então nas festas da minha família, que é muito grande a minha família, todo mundo já esperava o João, porque o João dançava com todo mundo. Entendeu? O pessoal queria, eu alegrava a festa. Então quando eu aceitei Jesus, eita, aí eu peguei e comecei. Aí minha família, nossa, o João com a Bíblia debaixo do braço. Mas aí eu comecei a orar. Aí eu comecei a orar para Deus salvar minha família. Vou orar. E eu orava por tio por tio, tia por tia, primo por primo, avô, meus irmãos, minha mãe, meu pai. Eu comecei para os montes, da minha cidade para os montes. Comecei a orar no monte, comecei a orar nas vigílias, comecei a orar aqui no ciclo de oração, não perdia um ciclo de oração. E falava assim: está tendo oração na casa da irmã? Corria, opa, vou lá, orando. E quem ora, irmãos, Deus faz alguma coisa, Deus trabalha. E a minha mãe, eu comecei a orar para a minha mãe, porque a minha mãe era a pior pessoa que eu conhecia. Minha mãe era terrível, irmão, misericórdia. Ela chegou a fazer uma macumba uma vez. Uma pessoa, uma vizinha minha, ela fez, eu descobri depois que Deus revelou, né? Por quê? Aí eu comecei a orar para minha mãe. Irmãos, eu orei 3 anos pela minha mãe. E eu ia na igreja e falava assim: Senhor, salva minha mãe. Salva minha mãe, salva minha mãe. E aonde eu ia, no escudo, Deus usava alguém para mim. Falava: meu servo, eu vou salvar aquela. Aleluia! Ô glória! Aí o que eu orava mais, né? Aí eu orando. Passaram-se 3 anos. Aí eu cheguei no ciclo de oração, ajoelhei, orando. Aí quando eu levantei, olhei, minha mãe estava sentada lá na igreja. Já tinha entrado na igreja. Deus começou a fazer uma obra. Sabe o que aconteceu? Ela tinha ido para um baile com uma colega. Aí saiu do baile, de madrugada, estava vindo embora. Um homem passou com um carro e jogou água nelas. Aí minha mãe xingou aquele palavrão. Xingou o cara. O cara veio de ré e bateu nela. E ela caiu no chão. Só que quando ela levantou, que ela viu que não tinha quebrado nada, graças a Deus, ela falou para minha vizinha: Nadir, Jesus poupou a minha vida. E aí Deus começou já a fazer uma obra. Ela falou: Nadir, eu nunca mais vou dançar. Eu nunca mais vou para essas festas. E ela parou de ir, começou a parar de ir, até que ela chegou no dia que eu estava lá no ciclo de oração, e ela foi. Aí ela chegou em mim e falou: João, eu estou vindo para a igreja, mas eu não quero ser crente não. Todo mundo, a maioria fala isso, né? Eu estou indo, porque tem vergonha de mostrar que é crente já para os outros, né? E ela começou a vir na igreja. Eu falei: mãe, não tem problema, faz uma campanha. Faz umas 7 terça-feira aqui, né, no ciclo de oração. Aí ela começou a vir. Toda terça ela estava lá. Até que um dia eu falei: olha para você ver como é que Deus responde a nossa oração. Eu ajoelhei e falei: Deus, uma segunda-feira, eu falei: Deus, amanhã a minha mãe vai de novo no ciclo de oração. E eu quero que o Senhor traga alguém que não conheça ela, de longe. E eu tenho certeza que se o Senhor revelar a vida dela, ela vai te aceitar. Aí, tudo bem. O que aconteceu? Estou lá no ciclo de oração na terça-feira. Ela chegou e ela já se colocou que nem crente. Ela amarrou o cabelo, colocou uma saia, já tampou os braços, né, que era mais rígido, né? E tal. E quem olhava para ela, assim, ela sentou bem das irmãs. Quem olhava para ela, eu falei: é uma irmã já. Aí chegou o irmão, sabe de onde, irmão? De Pernambuco. Ei, coisa boa. Que
Eu já ouvi falar de Pernambuco, diz que os crentes de Pernambuco sempre foram puro, né? Aí o irmão chegou, a irmã que estava dirigindo o centro de oração falou: vamos ouvir esse irmão que veio de Pernambuco. Aí o irmão saudou a todos com a paz do Senhor e ficou olhando um para o outro, assim, ficou todo mundo assim, a cara dele estava cheia, lotada. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro, daqui a pouco olhou para minha mãe e falou: senhora, qual o nome da senhora? Minha mãe falou: Eliette. Ô dona Eliette, a senhora sabia que eu vim aqui hoje só por causa da senhora? Aleluia. Eu falei: Jesus, eu orei ontem. Aleluia. E ela falou, aí começou a revelar a vida dela. E ainda falou que ela tinha feito, a senhora fez um trabalho no centro de Macumba. E o pai de santo não teve coragem de costurar a boca do saco, a senhora foi lá e costurou. É verdade ou não é? É. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia. E a senhora já está com Jesus no seu coração já. Só está faltando levantar a mão. Ela levantou a mão e aceitou Jesus. Glória a Deus. E aí, irmãos, minha mãe veio para Jesus e começou a me ajudar, né? Porque eu não fiquei mais crente sozinho. Aí já tinha minha mãe. Aí onde eu ia, levava a minha mãe. Aí começou a continuar orando pela família. E orando, e orando. Aí veio minha irmã. A irmã, deve conhecer a irmã Rose, minha irmã. A minha irmã Rose, graças a Deus, veio para Jesus também. O marido era uma prova. Ou o marido dela, só Jesus, só o sangue de Jesus. Ele humilhava ela, mandava ela embora e tal, direto ela vinha embora para a casa do meu pai, daqui a pouco voltava, né? Só que eu aproveitava, aí ela aceitou Jesus, Jesus tocou no coração dela, aí eu comecei a levar minha irmã para o monte, onde eu ia levar minha mãe e minha irmã. Só que eu ia com a minha irmã, e a minha irmã é poucos anos mais nova que eu sou o mais velho de todos lá, são 6 irmãos. E aí a gente ia na cidade, ia para o monte, para assistir, aí o pessoal começou a falar: olha. E elas chegaram em mim e falaram assim: nossa, irmão, você está levando a namorada para o monte? Eu falei: não, irmã, não é minha namorada, não, é minha irmã. Porque o pessoal, você sabe, julga, né? É uma bênção. Condena. E o pior é que o marido dela chegou ao ouvido dele e falou: e agora sua mulher está indo direto com o homem aí para o monte, para a vigília? E era eu, irmão. Né? Mas graças a Deus, minha irmã foi indo, depois veio minha irmã Eliane. Depois veio meu irmão Jader, e agora depois veio minha irmã Gênesis, e foi vindo. E meus primos, meus tios, meu tio que era macumbeiro, que era o pai santo, aceitou Jesus. Aleluia. Aceitou Jesus, derrubou onde era o centro que ele morava, derrubou o centro e fez igreja. Glória a Deus. Então, isso quer dizer o que, irmãos? Que nós nunca podemos parar de orar. E o que, infelizmente, o que está acontecendo nas igrejas, irmão, faz uma festa na igreja, vai ter comes e bebes, lota de irmão, lota. Aí você fala: vai ter oração amanhã, irmão, em jejum. Você vai. Esse dia mesmo eu fui numa assembleia aqui, que tem a assembleia Advent, do Sila Malafaia, eu fui lá, estava indo lá, lotada, na quinta, na terça, no domingo é lotada. Aí eu falei: vou na oração, porque tem oração de manhã, na quarta-feira eu fui. Tinha 3 pessoas. Aí o povo parou de orar. O que está acontecendo com a gente? A gente só pode parar de orar depois que a gente recebe a bênção, recebe a vitória. Então, irmãos, agora esses dias, vou contar só rapidinho para terminar, para não ficar muito tarde. Eu quero contar umas curas para vocês. Eu estava com gastrite, só um tempo agora. Estava com gastrite, irmão, gastrite. Aí eu fui falar para o irmão: eu estou com gastrite, mas eu falei para o irmão orar por mim, ou me dar uma palavra, né? Que sabe o que o irmão falou? Que, irmão, isso aí é para câncer, né? Eu falei: sangue de Jesus tem poder, irmão? Aí só que, claro, a gente eu continuei pedindo para Deus, buscando a Deus. Eu trabalhava lá no Bom Retiro, e lá no Bom Retiro tem muitas lojas que fazem culto, graças a Deus. Tem muitos irmãos que já buscam a Deus, né? Eu fui no culto, cheguei lá no culto, e eu com aquela dor no meu estômago, que eu tinha feito endoscopia, e realmente mostrou que eu estava com gastrite. Aí eu peguei, fui lá no culto, estou louvando, aí a irmã falou: ó, tem uma pessoa aqui que está com gastrite. Jesus quer curar ele hoje. Só que foi algumas pessoas lá na frente, e eu falei: não deve ser eu, né? Tem tanta gente, já foi um monte de gente lá. Ela orou por todos, falou assim: eu orei por todos aqui, mas não é nenhum desses. Aí eu fui lá: então pode ser eu, né? Aí ela colocou a mão na minha barriga, irmão.
eu senti um fogo tão grande Deus. de Deus. Glória a Irmão, Deus. nunca mais eu tive gastrite. Aleluia. E olha que você sabe que o médico, quando você tem gastrite, como é que faz? Você não pode comer linguiça, não pode comer mortadela, não pode comer isso, não pode comer ovo, não pode... Eu nunca parei de comer, eu comi tudo até hoje, eu como tudo que eu quero. E graças a Deus Jesus me curou, porque eu não tive mais nada disso. Glória a Deus. Então, e outra, quero contar mais duas vezes. Pode? Ai meu Deus, pode? Ó, nós somos 6 irmãos lá em casa. Irmãos, Deus abre porta, Ele continua abrindo as portas ainda, irmão. Eu tenho 27 anos que eu estou no Correios, graças a Deus. Através dessa empresa que eu estou sustentando minha família. Estou feliz. Eu estou com 57 anos. Eu tenho um irmão que tem 55. Ele foi morar lá em Caraguá. Ele, irmãos, nunca teve um registro na carteira, meu irmão. Porque ele fazia só bico. Só que chegou lá em Caraguá, eu orando por ele, porque eu não cuido só de nós que é crente, não, viu? Deus cuida dos ímpios também. Deus cuida de qualquer pessoa, do nosso parente. Aí o que acontece? Chegou lá, meu irmão arranjou um emprego registrado, com 55 anos. Não é Deus, gente, abrindo porta? Por que uma pessoa vai contratar uma pessoa com 55 anos e registrar na carteira? Não é Jesus? Aí lá no meu serviço aqui no Correio, que eu trabalho aqui perto, fora, pertinho, aqui no fórum de Itaquá, eu trabalhando lá, aí a faxineira, não é faxineira, porque eu estou acostumado a falar faxineira, é auxiliar de limpeza, misericórdia, né? Aí a auxiliar de limpeza falou assim: João, você não conhece ninguém não para cobrir minhas férias? Eu vou ficar de férias. Aí eu falei: olha, tem a minha irmã, você conhece a Eliane também, né? Minha outra irmã. Minha irmã tem 50 anos, meu irmão. 50. Que minha mulher vai registrar há muito tempo. Aí ela foi cobrir as férias da mulher. Só que agora a mulher não vai poder mais trabalhar. Aí o meu gerente gostou da minha irmã, do trabalho da minha irmã. Foi lá, ligou para a empresa que contrata as auxiliares de limpeza e contratou minha irmã, registrou minha irmã na carteira. Com 50 anos, meu irmão. Não é Deus? Então eu só tenho que agradecer a Deus. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Outra vez eu venho aqui para contar, porque eu tenho muita história, irmão. 33 anos de evangelho. Se eu for colocar no papel, dá para escrever um livro. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. As palmas para você.